Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã para estudar a palavra de Deus e vamos ter um tema muito pertinente, não é, pastor? Dentro da realidade que nós estamos enfrentando, exatamente, soberania de Deus e o sofrimento humano. Que desafio poder olhar para as Escrituras, entender a soberania de Deus, olhar o sofrimento humano e poder sair daqui tendo um entendimento melhor do que Deus tem para nossas vidas e do cuidado dele sobre nós. Queria orar com você e que você possa acompanhar essa manhã muito especial em que vamos discutir um pouco sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti. Pedimos a ação do Teu Santo Espírito. Ele que convence, Ele que nos instrui, Ele que nos revela a Tua palavra e que essa manhã seja desafiadora para nós. Seja uma manhã esclarecedora e que possamos descansar mais no cuidado e da soberania do Senhor sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, diante dessa temática aí de soberania de Deus e sofrimento humano, eu queria começar com uma pergunta para você. Como que Deus ele vê o sofrimento humano? Ele se importa? Talvez mais profundamente, ele é atingido, não só se importa, ele também é atingido? Deus vê o sofrimento humano. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que Deus vê, porque a nossa tendência na hora do sofrimento já é pensar que ele não está vendo, pensar que ele esqueceu ou que Deus não vê, né? Deus vê, ele se importa e ele também é atingido, principalmente pelo fato básico de que ele nos ama. E é como você sentiria a ver qualquer pessoa que você ama sendo atingida. Qualquer pessoa que você ama, da sua casa, da sua família, amigo, um parente, se ele for atingido e é realmente alguém que você ama, você é atingido. Então, seria demais dizer que Deus não é atingido, né? Texto básico conhecido, Gênesis, você pode olhar lá no capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Né? Na verdade, Deus precisava permitir o homem sofrer e ele mesmo sofre junto com isso. Mas é uma tragédia também anunciada. Gênesis 2:15. Olha só o que diz lá, do 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Promessa feita. Promessa feita. Deus não é um falso ameaçador que brinca de assustar os filhos para tentar educar com ameaça mentirosa. Muitas vezes, talvez a gente possa dizer para o nosso filho: olha, se você não fizer a lição de casa, eu vou jogar fora todos os seus brinquedos. Eu vou doar, vou quebrar o seu videogame. Fala para assustar o filho, né? Uma ameaça dura e pesada, mas nem sempre cumpre. Não vai fazer. Não vai fazer. O que é um pai assim? Ameaçador só. Ameaçador e muito mais, mentiroso. Sim. É um ameaçador mentiroso, com falsa ameaça. Que não cumpre o que fala. Tentando promover educação no cunho da mentira. E Deus não, ele realmente fez a proposta de guardar a pureza, guardar a santidade com uma ameaça verdadeira, uma ameaça séria. E é lógico, vamos dizer que nós fôssemos esse pai verdadeiro, que faz uma ameaça dura, muito séria, porém verdadeira. Ou seja, não fez a lição de casa. Eu vou doar o seu videogame para um amiguinho. Aí chega lá: Joãozinho, você fez? Não, não fez. Se nós fôssemos sinceros e tivéssemos que doar esse videogame novinho para o amiguinho, nosso filho iria sofrer. Mas e nós? Sofreríamos duplamente, porque pagamos, fomos nós que compramos, e sofreríamos também por ver o nosso filho perdendo o seu privilégio. Triste privilégio. Então, Gênesis 2:17, ele fala isso pra gente. Se você virar a folha um pouquinho lá no capítulo 3,
no capítulo 3, dá para ver a sensação de tristeza de Deus na fala. Se a gente fosse criar uma Bíblia talvez assim, ilustrada, com uma Bíblia falada, que tom você colocaria aqui no capítulo 3, versículo 22? Olha lá. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Parece que Deus aqui na Trindade está conversando, o Pai, o Filho e o Espírito, né, e olhando a tragédia da desobediência e falando: eis que o homem, né, ele se tornou agora como um de nós, conhecedor do bem e do mal, quebrou a nossa aliança, a nossa promessa. Então, para que ele não estenda a mão e faça também o mesmo que fez com a árvore do conhecimento, ele faça com a árvore da vida, porque agora ele é um desobediente. E se ele comer a árvore da vida, vai viver eternamente nesse estado de desobediência. Que coisa. Cabe quase uma palavrinha aqui, ó. Eis que o Senhor viu e disse: infelizmente, o homem entrou nessa situação. Não está escrito infelizmente, não tem essa palavra, tá? Eu acho que cabe a nós pensarmos com que espírito, com que humor, com que emoção Deus falou esse versículo. Eis que o homem se tornou. Sofrendo, triste demais. Certamente. Porque ele tinha um plano perfeito ali para viver em perfeição. Que foi quebrado, foi violado, foi desobedecido. Então, tristeza para o homem e também tristeza para Deus. Sim. Tristeza para Deus. Eu fecho essa questão pensando em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, né? No versículo 34. Lucas capítulo 13, versículo 34. Olha só. Diz assim. Lucas capítulo 13, no versículo 34, Jesus mesmo olhando a situação da humanidade. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos debaixo das asas e vós não quisestes. Sim. Com que emoção, Daniel, você pensa que Jesus está falando isso? Jerusalém, Jerusalém, você que mata o profeta, que apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, não é? Como uma galinha faz no ninho, com seus pintinhos, acolhedor ali, no ninho acolhedor, mas vocês não quiseram. Então, Deus não fala isso com um tom de alegria. Não dá para ler esse texto vendo Jesus sorrindo e falar: tá vendo? Viu? Eu quis juntar vocês, vocês desobedeceram. Você consegue imaginar Jesus? De tristeza, né? Com ar de tristeza. Não tem ar de zombaria aqui. É muito triste mesmo. Então, como é que Deus vê o sofrimento humano? Na sua pergunta. Como que Deus vê? Deus vê o sofrimento humano com sofrimento para ele também. E ele se importa, sim, e ele também é atingido, sim. Tanto é que a gente vai ver que para Deus resolver de uma vez por todas esse maldito problema chamado pecado do homem, Atingiu o filho dele. Atingiu o filho dele. É isso mesmo. Não foi o homem que pagou, não foi o homem. Quantas vezes eu quis juntar vocês e vocês não quiseram, né? Ou seja, é daí que vem o sofrimento, Dani. E a pergunta que fica para nós pensarmos agora, em cima dessa ideia de sofrimento, já que são vários, né? É que lição que a gente pode tirar disso. Sim. Será que é possível a gente vivenciar essa tragédia que está debaixo de uma soberania da permissão divina e ainda tirar a lição disso? Que lição nós podemos tirar isso, né? Já que Deus é soberano. Sim. Se Deus é soberano, por que você sofre, Daniel? Interessante. Eu penso naquele texto de Romanos, eu acho que Romanos capítulo 8, verso 22, é bem esclarecedor a respeito do sofrimento, né? Romanos 8, 22 fala: porque sabemos que toda a criação a um só tempo, e aqui fala criação e criatura, geme e suporta angústias até agora. Por quê? Por causa do pecado. Então assim, nós vivemos, num mundo caído. Então, a natureza caída,
certo? Todos, né? Todos, a natureza caída, o ser humano caído moralmente, o ser humano caído fisicamente e a morte instituída, certo? Geme de dor. Geme de dor. E a morte instituída. Agora a pergunta aqui, mas os cristãos também sofrem? Né? Já que são redimidos. Já que são redimidos, já que são lavados, já que são separados por Deus? Sim, Mateus 5,45 tem um texto muito esclarecedor a respeito disso também. Cristãos ou não cristãos sofrem porque estão em um mundo caído. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 45. Certo. Posso ler? Pode ler. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele... Ah, legal. Olha Ele aí. faz nascer o seu sol sobre bons e maus, né? Sobre maus e bons. Ele faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. Então o que acontece? A questão não é se vamos ter sofrimento. Vai ter. Vai ter. O justo vai ter sofrimento, o injusto vai ter sofrimento. A questão é como iremos passar pelo sofrimento. Por ele. Como iremos passar pelo sofrimento? Que o sofrimento vai bater na porta da minha casa, na porta da sua casa, na porta da casa dos irmãos que estão nos assistindo, isso é inevitável. O texto fala isso. Agora, como vamos passar por ele? Quais lições tirar? E eu quero... E tem gente que sofre demais na Bíblia, né? A gente tem exemplo, por exemplo, aí de acho que o principal é Jó. E eu vou para lá. Então, em Jó 42, a gente vê a verbalização de um homem que soube lidar com o sofrimento. De E Deus. que sofrimento? Grande. 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, olha em soberania, pode ser frustrado. Então, irmãos, Deus não tem concorrência. Não tem. Não tem perda. Não tem. Ele é soberano. Olha o que perdeu Jó. Jó sofreu 5 golpes fortes na sua vida. Primeiro, financeiro, né? Quem conhece a vida de Jó, ele foi à falência. Segundo, talvez a maior dor humana, luto na família. E foram vários, né? 10 todos, filhos. De uma só vez, luto na família. Terceiro, enfermidade. Né? Sim, Fala chagas, o corpo cheio de chagas e doenças. Exatamente. Outro, a sua mulher perde a fé. Amolando ele. A mulher no ouvido do marido. Que Deus é esse? Que fé é essa? Abandonou a fé, né? Exatamente. Ela chega a dizer pra ele, larga esse Deus, né? E morre. E para finalizar, uma grande abordagem de Jó é ele querendo se defender da acusação de quem? Dos amigos. Então, ele sofreu grandemente em todas essas áreas da vida dele. Mas ele entendeu que havia soberania de Deus em meio ao sofrimento. Uhum. E se a gente for olhar o debate de Jó, ele faz 16 perguntas para Deus. Ele se queixa 34 vezes. Ele se defende das acusações dos amigos, uma grande parte do livro. Mas quando Deus se pronuncia, ele não responde às perguntas de Jó. Irmãos, preste atenção. Ele não responde às queixas de Jó. Quantas perguntas Jó fez, né? Várias. Mas Deus faz 70 perguntas para Jó. 70. Isso é contado. 70 perguntas para Jó. Sabe do quê? Da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, dizendo que o universo está nas suas mãos. Onde você estava quando eu te formei? Deus se apresenta para Jó como eu sou o Todo-Poderoso. Olha que coisa espetacular. O Todo-Poderoso. Revelando, eu tudo posso, o ser humano é frágil, eu tenho o controle de tudo, eu tenho um plano perfeito e um plano eterno. E Jó entende isso. Fica claro para ele. Fica claro. Então ele passa pelo sofrimento e sai do sofrimento uma pessoa diferente. Dolorido, mas muito claro. Fica bem claro. Olha o verso 5 do capítulo 42. Veja que outro homem que esse Jó que sofreu é. Leia aí, por favor. Eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Legal pensar, né? Eu te conhecia só de ouvir, porque o próprio Jó é elogiado no começo do livro, ele é elogiado por Deus. Deus mesmo fala para Satanás, né? Observaste o meu servo Jó, um homem o quê? Temente? Reto, íntegro, temente a Deus, Exatamente. que se desvia do mal. Deus elogia Jó, mas ele mesmo reconhece que não conhecia tudo de Deus ainda, porque o que ele fala aqui é: eu te conhecia só de ouvir. Ele fala: foi necessário sofrer para entender realmente quem é Deus. Então, assim, irmãos, quem está passando por sofrimento tem que sair do sofrimento de maneira diferente. Maduro. Não pode sair do mesmo jeito. É entender que Jeremias 29:11, eu pus até um texto aqui que fala: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pastor, mesmo em meio ao sofrimento. De paz, né? Pensamento de paz. Quando Romanos 8:28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É entender que o que nós passamos coopera para o bem, dentro da soberania de Deus. Então, passar pelo sofrimento e sair dele da mesma maneira é complicado. Agora, passar pelo sofrimento, entender melhor quem é Deus e sair dele de forma diferente e conseguir extrair bênção no sofrimento. Lembra? Simão Cirineu. Sofrimento de carregar a cruz, ele recebeu uma bênção. A família dele e ele foi salva. Jesus carrega o sofrimento da cruz, usa a cruz, e toda a humanidade que o reconhece recebe bênção. Então, assim, poder usar o sofrimento e tirar dele bênção, isso é maravilhoso. Tem que tirar bênção. Tem que tirar bênção. Ele deseja isso. Então, né? assim, a sua pergunta por que passamos por tantos sofrimentos? O mundo é caído, todos sofrem. Quais as lições podemos tirar disso? Sair do sofrimento de maneira diferente. Agora, dentro dessa questão da soberania de Deus, eu queria jogar para você essa pergunta agora. Como um Deus tão bom permite um mal na humanidade e na Terra? Como um Deus tão bom permite um mal tão grande na Terra? Bom e soberano, né? Como um Deus tão bom e soberano permite tamanho mal. Que mal? Epidemias. Agora, né? Homicídios. Tudo aquilo que afronta o ser humano e o próprio Deus e a vida. Como que um Deus tão bom e soberano permite essas coisas? A gente precisa pensar que o tamanho da grandeza e da bondade, o tamanho da grandeza da bondade de Deus e a liberdade que ele deu, gerou proporcionalmente essa liberdade para o homem, que foi o quê? Não fazê-lo obrigatoriamente sendo crente. Deus poderia de fato colocar um microchip da fé no homem e ele já nascer um robô crente. Deus programou. Sim. É quase aquilo que ele fez com os animais, né? Que agem por instinto. O homem poderia ter uma fé por instinto, mas ele não seria humano. Ele não seria homem. Ele seria um bicho crente. Ele seria um robô crente de Deus. Primeira coisa, ele nem poderia ser chamado de imagem e semelhança de Deus. Então Deus colocou no ser humano esse grau de liberdade. E o grau de liberdade de Deus é uma grande prova da sua bondade conosco. Então, proporcionalmente falando, quando eu desprezo isso, a desgraça que vem pelo desprezo da fé, pelo desprezo de Deus, pela prática do pecado, ocasiona proporcionalmente o mal. É quase como que dizer que esse mal prova, de fato, o tamanho da bondade de Deus. Estranho, né? Estranho dizer. Mas a liberdade que o homem tem para fazer o que quiser, inclusive desobedecer, é uma das coisas que, sim, abre margem para o pecado, desobediência e para a tragédia, mas é o que de fato mais prova
a grandeza do amor de Deus por nós. Por causa da liberdade que deu. A liberdade que deu. Ele ama, ele amou. E ainda assim, quando correu o risco de dar essa liberdade com o livre arbítrio do homem pecar e desobedecer, ele também incorreu no risco de padecer junto. Isso é amor verdadeiro. Isso é amor verdadeiro. Eu faço amizade com alguém que é humano, que tem liberdade para mentir para mim. Eu me caso com alguém que tem liberdade, por ser humano, de me enganar. Eu amo o meu cônjuge quando me caso? Sim, eu amo. Eu corro risco quando me caso? Sim. Mas o amor inclui. O amor inclui. A grande prova de amor é exatamente essa que Deus nos deu. Então, eu quero ler literalmente como escrevi aqui. Todo nível de maldade que ocorre na humanidade, na Terra, é um reflexo proporcional ao nível de bondade que a humanidade despreza no Deus do céu. Vou repetir. Todo nível de maldade que ocorre com a humanidade na Terra é um reflexo proporcional ao nível de bondade que a humanidade despreza no Deus do céu. Ou seja, por que eu colho tanto mal? Porque eu desprezo muito o bem. Por que a humanidade colhe uma desgraça de tamanho absurdo? Porque a bondade que eu rejeito quando eu peco é uma bondade de tamanho absurdo. Tem a ver com aquela frase, né? Tudo que tem de bom vem de Deus e tudo que tem de mal vem de mim mesmo. Sim, por desprezar a Deus, eu posso completar. Tudo que eu tenho de bom vem de Deus e tudo que eu tenho de mal vem por desprezar esse Deus, vem de mim mesmo ao desprezar esse Deus. Muito então, bom. Tudo que eu vivo, tudo que eu colho de bom vem de Deus. E o que eu colho de mal vem de mim mesmo, por quê? Por desprezar a bondade desse Deus. Que é bom. Então precisa ser proporcional. O desprezo a Deus gerando apenas uma gripe, se o grande julgamento e se a grande condenação do homem por desobedecer a Deus fosse uma unha quebrada, então isso revelaria o real preço de Deus. O que Deus vale? Ele vale uma unha. Sim. Então cuidado, não desobedeça a Deus, porque Deus vale uma unha. Se você desobedecer, vai quebrar a tua unha. Então, já que a oferta é grande, o desprezo dela tem consequências na mesma proporção. Inclusive, a gente pensa aqui na questão da eternidade do inferno. Por que tem que ser eterno? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, é a proporção do valor. Quando Deus realmente é de um valor infinito, então o juízo dele também é de um valor infinito. A gente pensa da seguinte maneira, se a minha obediência a ele me gera vida eterna, Sim. A desobediência me gera condenação temporária, faz sentido? Não. A desobediência gera uma condenação temporária. A gente sofre um pouco aqui na Terra e depois deixa de existir, sabe? É quase o aniquilacionismo mesmo que alguns creem, né? Sim. Agora, se você obedecer a Deus, você viverá eternamente. Mas se você desobedecer, vai viver no inferno 100 anos. Não, a balança tá errada aí. A balança está errada, Deus é justo. Então é proporcionalmente o seu valor, ele é igual. Não vamos investir tempo demais, eu queria que você anotasse para você mesmo ler Josué 24:15, porque é um texto bastante conhecido, né? Se vos parece mal servir a Deus, escolham quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente. Liberdade de escolha bem aplicada. Deuteronômio 30:19, né? O céu e a terra eu tomo por testemunha e coloquei diante de ti, escolhe, pois, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva. Né? Então não é uma ameaça falsa de descontrole de Deus. Por que escolhe a vida para que viva? Porque se você não escolher, você vai viver a consequência que eu te determinei. Sim. Não é um teísmo aberto, né? Porque existe meio que uma crença quase que nisso, Daniel, de um teísmo aberto, sabe? Como se Deus
não tivesse nenhuma distinção entre a soberania de Deus e essa liberdade do homem, né? Isso é perigosíssimo. Na verdade, nas escrituras, uma das grandes distinções entre o nosso Deus, que é o verdadeiro Deus, e outros deuses, Está exatamente isso. exatamente na soberania de Deus. Eu quero ler alguns textos com vocês. Olha só, Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. Olha que interessante. Ele está abrindo ali. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. É fidelidade, né? É o que eu venho falando. Fidelidade. Como eu pensei. Como determinei, assim se efetuará. É um plano traçado dentro de uma soberania de Deus. Vai acontecer aquilo. Fatalmente vai acontecer. E jurou, né? E ele, como dizendo, jurou o Senhor, jurou o Senhor. É palavra. Palavra de Deus não é palavra de homem. É palavra que cumpre. Ainda Isaías 46, 10, no mesmo livro aí de Isaías, 46, 10, diz: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Não engana ninguém, né? Eu anuncio. Está anunciado o plano soberano de Deus. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo: o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. A minha vontade. Então, os planos de Deus também não são frustrados. Olha o que diz Salmos 33. Eu quero ler com você também. Eu faço questão de ler Salmo 33, de 9 a 11. Diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, dentro do plano soberano de Deus. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. E os desígnios do seu coração por todas as gerações. Exatamente. Então, quer dizer, isso prova a soberania de Deus. E dentro dessa linha desse teísmo aberto aí, que o irmão compartilhou, a gente pode trazer 4 pontos fortes da linha teísta aberta, que é o que? Eu peguei até e pus aqui, que o conhecimento que Deus tem de todas as coisas não é estabelecido na eternidade, ou seja, contra todos os textos que a gente leu aqui. Não tem plano definido até a eternidade. Robozinho traçado, programado, né? Ou as coisas podem mudar de acordo com a decisão humana. 2, a sua presciência não é exaustiva, porque ele se limita dentro do livre-arbítrio do homem. Então, há um entendimento dentro desse teísmo aberto de que a soberania de Deus ela esbarra no livre-arbítrio do homem. Então, ele se autolimita, ele não é onisciente, isso é gravíssimo. É como se pensar que esse livre-arbítrio do homem é uma ferramenta que foi dada pelo próprio Deus, mas que serve para tolir a ação de Deus. A soberania dele. Um terceiro ponto importante é que o seu relacionamento com o mundo não é meticuloso, não é detalhista, não é individual, não é pessoal. Vai de um texto simples, Salmo 139. Tu me teceste no seio da minha mãe. Sabia. Tu conheces o meu interior. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de estar a tua mão. Ou seja, dá um entendimento de que Deus não se importa com os detalhes. Então, esse teísmo aberto traz muita a definição de futuro, coloca nas mãos do homem. É quase aquele pensamento ruim mesmo, de que Deus realmente criou o mundo. Eu creio na criação, um Deus criacionista, né? Um Deus que realmente criou, mas ele criou e soltou, né? E delegou, né? Ele criou o mundo como um carrinho, uma pilha, colocou a bateria, ligou e deixou andar. Exatamente. Sozinho. E acho que essa é uma grande ilustração. O mundo está solto. Tá solto. Ele criou e deixou solto. E ele vai se definindo de acordo com as decisões dos homens. E um quarto ponto aí é que Deus não conhece o futuro. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ele criou tudo, tá tudo planejado.
Ele já disse que ele não conhece o futuro. Eu peguei um quadro aqui muito legal, acho que não vou dar para os irmãos ter acesso, mas que diz algumas características, algumas diferenças da visão do teísmo aberto e da visão bíblica que nós entendemos. Dentro do teísmo aberto, eles entendem que a soberania de Deus tem sido autolimitada em virtude da criação dos agentes livres, ou seja, do livre-arbítrio. Então você limita realmente a soberania de Deus porque o livre-arbítrio barra a soberania de Deus. E nós estamos falando até agora que a soberania de Deus e o livre-arbítrio andam juntos. Sim, andam criados juntos. por ele, inclusive. Já na visão bíblica, há o entendimento que Deus é soberano e controla todas as coisas no mundo criado, incluindo as ações dos agentes responsáveis. Né? Um outro ponto importante do teísmo aberto é que o poder de Deus termina onde a vontade do homem começa. Olha, que isso? Termina onde a vontade do homem O começa. poder de Deus termina onde a vontade do homem começa. Então, porque se o homem tem o poder de mudar destino, o poder de Deus está limitado à decisão do homem. Já a visão bíblica é o quê? O poder de Deus engloba o universo inteiro. Todavia, a vontade do homem não é violentada. Então anda junto. Equilíbrio. Um outro ponto importante do teísmo aberto é que o quê? O conhecimento de Deus é autolimitado, porque o pré-conhecimento das ações dos agentes livres evidencia que eles não são livres. Você entende? Então, o conhecimento de Deus é autolimitado, porque o pré-conhecimento das ações das pessoas evidencia que eles não são livres, aquela coisa de robozinho. Eles entendem. Se Deus é totalmente soberano, então foram criados robôs. Uhum. Entendeu? É um mau entendimento da soberania isso. Muito mal. Outra vez, jogando totalmente o poder decisório nas mãos dos homens, né? Agora já a visão bíblica, o nosso entendimento bíblico é que o conhecimento de Deus engloba todas as coisas possíveis e especificamente as que acontecerão. Ele inclui o conhecimento eterno das futuras ações e decisões dos agentes livres. Ele já sabe o que vai acontecer, né? Ele já sabe dentro do livre-arbítrio do homem. Agora, um outro ponto importante dessa visão do teísmo aberto é que eles falam que Deus está constantemente pronto para ajustar os seus planos às circunstâncias. Então meio que Deus muda. Exatamente. Se o plano A falhar, a gente usa o plano B. Meu Deus. Carta na manga, né? Aquela coisa assim de Deus pode ser surpreendido e então ele pensa em pegar uma carta aí na manga para caso o plano dele se quebre, né? Exatamente. Caso eu falhe no meu plano A, ou seja, Deus admitindo falhas de si mesmo, né? Mas aí eu tenho o plano B. Exatamente. Um exemplo assim simples ele tem um destino para uma situação, mas se o homem decidir dentro do livre-arbítrio dele mudar, deu ruim, eu preciso mudar alguma coisa. Um exemplo simples aí de um personagem bíblico, José, por exemplo. José. Deus tinha um projeto de libertador para José, tá? Fazendo crescer, ser aquele homem bem-sucedido. O homem bem-sucedido. E o plano de Deus é ele chegar no Egito mesmo. Mas aí o texto de Gênesis fala algo interessante, porque quando os irmãos se revelam a José, ele fala, vocês me venderam primeiramente, e logo depois ele fala, Deus me trouxe aqui. Sim, então na verdade é uma coisa sobre a visão do homem, uma leitura feita na visão do homem e outra na visão divina. Muito bom. Na visão divina. Mas isso não tem nada a ver que o homem mudou o plano de Deus. Ele chegou lá no Egito. Então, os irmãos venderam José. E agora? O que a gente vai fazer? Deus pensando, eu preciso mudar alguma coisa aqui porque ele tem que ser governador lá. E ele vai chegar como escravo. Ele já tinha que ser governador. Então vamos mudar o plano aqui. Não. Deus soberanamente já sabia. Exatamente. Não fugiu do controle dele em tempo nenhum. Exatamente. Mesmo quando houve desobediência, quando houve mentira do homem, Deus continuava no pleno controle soberano. O plano de Deus é imutável. O plano dele está lá. A natureza dele é imutável, né? A Bíblia fala que Deus não muda e não tem variação de mudança. Então, ele não muda e não tem variação de mudança. Agora, você já pensou Deus mudar quando todo homem toma decisões erradas? Como é que fica? Então, se colocar toda decisão nas mãos do homem, o mundo fica de um lado para o outro. Além do que, a posição do teísmo aberto, quando fala que Deus se arrependeu, olha que
Essa palavra assusta um pouco, né? Bem interessante. Deus se arrependeu, é que ele mudou de plano, é que ele, não vai mais fazer aquilo que ele pensou em fazer. Não, não. Ali a palavra arrependimento, nos textos bíblicos, revela tristeza. Tristeza de Deus. Porque ele tinha um plano, e ele tem um plano, né? Bom para o homem. Ele tinha um plano perfeito. Então, quando às vezes acontecem e os homens tomam decisões, e essas decisões são diferentes daquilo que Deus gostaria, ele fala lá os textos, ele se arrepende, ele se entristece. Eu acho que não conseguiram, na verdade, equalizar o amor de Deus com a honra do homem. Eu acho que esse teísmo, então, ele exagera na honra que dá ao homem, não consegue enxergar honra no homem sem roubar a honra de Deus. Exatamente, olha que interessante. Exatamente, dá honra ao homem e desonra a Deus, jogando toda... E não precisa nada disso, porque Deus consegue perfeitamente dar a devida honra ao homem sem ofender a sua honra própria. É isso aí. Precisa ofender a honra de Deus para dar honra ao homem? Eu acho que é Provérbios 27:2 que fala seja outro que te louve. Sim. E não a tua boca. Sim. O estrangeiro e não os teus lábios. Então é essa ideia de Deus consegue tranquilamente dar a devida honra ao homem. O termo que aparece é até assustador para nós, né? Seja outro que te louve. Peraí, louvor? Louvor é somente a Deus. Sim. Louvor o significado da raiz da palavra é elogio, né? Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos elogiando a Deus. Sim. Isso é louvar, elogiar. Então é um termo que ele até usa para dizer assim, olha, deixa outra pessoa elogiar você, não fique se autoelogiando, se gabando, né, cavando honra para você, porque a grande crise do homem eu acho que está aí, eu acho que ele exagera demais na busca de honra e não consegue ser honrado sem roubar a honra de Deus. Dá muito bem para a gente ser honrado sem precisar roubar a honra de Deus. E cada um nas devidas proporções. Exatamente. Né? Eu queria só deixar mais 2 pontos dessa questão do teísmo aberto. É o seguinte, a crença do teísmo aberto também acredita que o ser de Deus é abalado pelas emoções de alegria e tristeza, ou seja, então os planos mudam de acordo com os sentimentos de Deus. Mas isso fere outros atributos. Porque ele seria um Deus levado pelo coração. Pelo coração, né? Exatamente. Mas Deus não é como os seres humanos. Nós, seres humanos, somos levados pelo emocional, suscetíveis a mudanças emocionais. Mas ele não. Por quê? Porque ele tem o amor, mas ele tem a graça, e ele tem a justiça, e ele tem a misericórdia, e tudo isso flui equilibradamente. E Deus não agiria pelo coração, porque mesmo para nós, ele não quer que a gente haja pelo coração. Exatamente. Nem para nós ele quer isso, ele não deseja que a gente seja guiado pelo coração. Ela fala uma exortação forte, né? Enganoso é o coração. Corrupto, enganoso e corrupto. Então, exatamente. E a última visão deles a respeito do teísmo aberto é que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso que não permite que alguém sofra o tormento eterno. Então a misericórdia dele faz tolir a sua justiça. A sua justiça. Lembra que ele é guiado pelo coração? Puxa, como é que alguém vai ter um tormento eterno? Aqueles que não são salvos simplesmente cessarão de existir. É como se a misericórdia dele violasse a justiça dele. Exatamente. Eu sou tão misericordioso que a minha misericórdia é capaz de violar minha justiça. Eu vou dar um jeitinho de esconder a justiça para conseguir exercer misericórdia. Exatamente. Então é uma crença totalmente desequilibrada. Eles não conseguem... dá para caminhar junto soberania de Deus e livre-arbítrio, pastor? Sim. Dá para caminhar junto. A Bíblia revela isso de forma bem equilibrada. De que Deus é soberano e de que o homem também tem o livre-arbítrio. Tanto que tem a lei para ser obedecida.
E se você não obedece a palavra de Deus, sofre as consequências. Então dá para caminhar de forma tranquila, mas há um desequilíbrio muito grande nessa questão, trazendo uma forte responsabilidade e uma forte poder de decisão no livre-arbítrio, tirando a soberania de lado. E dentro disso, né, tem outros pontos aqui, mas a gente vai deixar para outra oportunidade. Dentro dessa questão de equilíbrio entre soberania de Deus, livre-arbítrio, sofrimento no mundo, né, dentro da humanidade, qual o limite? Essa é uma pergunta talvez bem complicadinha. Complicadinha. Vai entrar no limite, já complica. Porque de fato parece que Deus tem. Exatamente. Qual é o limite da intervenção? Pergunta bem, vou jogar para ti. Qual é o limite da intervenção de Deus no sofrimento humano? Dentro de todo esse pacote que a gente conversou. Ele intervém na medida em que não vai exatamente ferir a sua justiça. Ele intervém na medida em que não vai ferir a sua justiça. Porque se Deus vira um interventor, que sempre intervém nas nossas falhas, pecados, e ele só intervém, é uma sabotagem da sua própria lei. Ele não está sendo justo, ele está sendo sabotador. Ele está sendo um Deus que sabotou a sua própria lei. O grande sacrifício dele mesmo na cruz é a prova de que Deus sofre, mas não sabota. Ele sofre a nossa dor, mas não sabota a nossa dor. Deus sofre o nosso pecado, mas não sabota a justiça do nosso pecado. Sim. Deus sofre o preço das nossas desobediências, mas ele não sabota o preço da desobediência. Não tem sabotagem. Entendi. Tem pagamento. Tá bom, eu criei a lei, eu determinei esse parâmetro e esse padrão de justiça. E eu disse que os amo. Agora, se os meus filhos a quem amo, se o homem quem eu criei conforme a minha imagem e semelhança, e por ter a minha semelhança eu dei essa liberdade, como prova desse amor, eu me ofereço para que todo aquele, e aí entra a liberdade do homem, todo aquele, não é todo aquele que eu impor, não é todo aquele que nele crê. A via de mão dupla. É a via de mão dupla. Que interessante, é isso mesmo. Ele não podia aqui já colocar, então, esse microchip da obediência? Sim. Seria outra sabotagem, outra forma de sabotagem. Outra forma. Então, é preciso realmente crer, né? A medida da intervenção divina no sofrimento humano vai até o ponto onde a intervenção não conflita com o seu limite de justiça. Deus tem um total controle de tudo. Até mesmo quando ele se abstém de intervir, ele está no controle porque determinou assim. É isso que eles não conseguem entender muito bem. Porque é mais fácil justificar o sofrimento humano na falta da onisciência de Deus do que justificar o sofrimento humano dentro disso de que você está falando. E aí ele deixaria de ser a essência realmente de tudo, né? Um Deus violável, né? Ele é a essência de tudo o que existe, até no limite da intervenção foi criado por ele. Então, quando Deus deixa, Deus não perdeu o controle. Quando Deus deixa o homem e o homem erra, Deus não perdeu o controle. Aliás, a maior condenação do homem é exatamente a vida pensando que está livre de Deus. Romanos capítulo 1, lá no comecinho mesmo. Romanos capítulo 1, olha o que diz. Quando fala da condenação, né? Do castigo do homem. Romanos capítulo 1, no versículo 24. Romanos capítulo 1, 24. Posso ler aqui? Pode. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Então Deus ele faz o quê? Ele entregou nas concupiscências. Concupiscência é o quê, gente? Desejo. Desejo próprio, forte. Deus entregou nas concupiscências dos seus corações, ou seja, nos desejos fortes, na sua imundícia,
para desonrarem os seus corpos. Ou seja, Deus propositalmente se abstém de intervir. Sim. Deus propositalmente aqui, ele se abstém de intervir e ele deixa a sua ausência como a própria tragédia. Entendi. Então eu não vou estar na sua vida e essa é a sua tragédia. Já é uma tragédia. A minha ausência é uma tragédia. Então, inclusive quando se pensa assim na definição de inferno, uma das mais interessantes que eu já ouvi, o inferno é um lugar onde o Deus onipresente, o único lugar onde o Deus onipresente decidiu não se fazer presente. Lá, propositalmente, eu não vou estar, para que todos que lá estejam sintam a ausência de Deus. Mas eu determino o que acontece lá. Não é? Ou seja, castigo mesmo é a ausência de Deus. Inferno é a ausência de Deus. Inferno é você não ter Deus. Inferno é você não conseguir crer em Deus. Inferno é você não conseguir sentir Deus. Então, a gente pensa nas ilustrações que a Bíblia dá, ou naquelas que a gente cria, do chicote, do garfo, de alguém te alfinetando, a descrição de lago de fogo, que a Bíblia usa essa figura de linguagem, lago de fogo, é uma figura que na terra nos machuca. O fogo machuca, o fogo dói, queima, né? Faz sofrer. Então, para que essa linguagem, essa figura de linguagem? Simplesmente para ilustrar como que é um lugar onde Deus não está. Como que é um lugar onde não tem Deus? É um inferno. Deus se faz realmente ausente, né? Então, Mateus 23 é um último texto que eu queria ler para a gente fechar, no versículo 32 e 33, se você puder. Daniel, Mateus, lê para a gente no 23. Mateus 23. Tem uma medida aí de transtorno dessa ausência de Deus no mundo, né? Que ele mesmo é quem está permitindo. Então, existe um transtorno no mundo? Existe. Mas Deus soberanamente está permitindo esse descontrole no mundo, né? É um cumprimento natural. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Não dá para escapar da condenação do inferno. Ele ilustra como raça de víboras, demonstrando a sua ira e a sua ira contra nós humanos, né? Temos o nosso termo raiva, né? Sim. A gente vê a ira de Deus aqui. É uma ira perfeita. Ira né? perfeita, isso. O que é? Para nós, a nossa ira é tão imperfeita que a gente tem raiva, né? É descompensada. Descompensada. Deus não. Só que justamente por ser perfeita, vai fazer com que essas pessoas parem aonde? Como escapareis? Ele termina perguntando. Como escapareis do quê? Da condenação do inferno. Não vai escapar. Justamente por ser perfeito, não vai escapar. Não vai escapar. É como ele dissesse o seguinte: justamente por eu ser perfeito, vocês que não creem precisam ir para o inferno. Justamente por eu ser bom, justo e fiel, vocês precisam ir para o inferno. Isso quebra toda aquela teoria de que Deus sentiu e vai, no final das contas, acabar salvando todo mundo. Se ele fizer isso, ele está violando exatamente esse quesito. Justiça. É isso mesmo. Justiça. Dikaiosu, né? Justiça. Justiça. Deus é justo. E por causa da sua justiça, ele vai ter que se fazer ausente em todos aqueles que não creem. Ele forma a luz. Sim. Ele cria a paz. Isaías, né? Né? Isaías 45. Vamos fechar. Eu acho que dá tempo aí, né? Vamos fechar com ele? Vamos. Isaías 45. Agora vamos na nossa corrida aqui. Quem achar primeiro lê. Vamos lá. Eu acho que você vai ganhar. 45. 7, olha lá. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Ele forma a luz, ele cria as trevas. Olha que coisa chocante. Cria as trevas. Ele cria a paz. E cria o mal. Esse mal... esse é interessante. Não é um mal moral. É um mal justo. É um mal justo. Não é um mal que o homem pratica. É um mal punitivo.
de justiça. De É o justiça. mal da bondade. Inclusive, na nossa língua portuguesa, isso é fantástico, Daniel. Porque tem duas formas de você escrever mal. É mal com L e mal com U. Esse mal com U é um mal moral. É o imoral. O mal com U é o mal da imoralidade. É esse que os homens praticam. É esse que nós, pecadores, praticamos. É o mal da imoralidade. Então, interessante isso, porque eu já vi muitas desculpas de pessoas que falam, eu fiz o mal, mas é Deus que criou esse mal, a culpa é dele. Não cabe. Essa desculpinha não dá, não. Não cabe. Muito bom. É um mal moral mesmo, do ser humano. Esse mal com L é nada mais, nada menos do que a ausência do bem. Não vou me fazer presente. É como a gente leu de Romanos, né? Deixar os homens na sua própria loucura. Deus entregou os homens na sua própria loucura. O que é entregou os homens? Deus saiu fora desses homens. É fugir do guarda-chuva da presença de Deus. Exatamente. Muito bom. Vai sofrer as consequências da tempestade do mal. Né? Então eu gostaria que você refletisse bastante no que pensamos, que você se guardasse desse mal e que você, talvez por estar sofrendo algum mal realmente permitido por Deus, isso cabe dentro da justiça dele. Exatamente. Ele falou que os dias seriam maus. E quando a gente tem, né, pastor, esse tipo de entendimento, irmãos, a gente usa o sofrimento da maneira correta e não questiona Deus, né? Não questiona. A gente abraça usa e ainda consegue receber bênçãos no sofrimento. Por isso Jesus fala, não ande ansioso de coisa alguma. Não ande, porque ele está guardando. E ele vai abençoar. E quando ele fala, Jesus falando isso lá, acho que Mateus 6, ele fala, você vai... basta cada dia o seu próprio mal. Ele fecha assim, né? Ele fala da bênção, ele vai te guardar, mas ele não te engana. Ele fala, basta a cada dia o seu próprio mal. É isso mesmo. O mundo está debaixo de um mal com L. É o mal que não é o mal imoral ou mal da moralidade. É o mal da ausência do bem. Exatamente. É o mal da ausência do bem. É o mal onde Deus não se faz presente e deixa o homem na sua própria sorte. Que Deus nos livre de ter esses entendimentos errados a respeito da falta da presença e soberania de Deus, mesmo em momentos difíceis, né? É o meu desejo para você. Desejo. Vamos orar? Vamos. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra elucida, esclarece, ela abre a nossa mente, o nosso entendimento. Obrigado porque é no poder do Espírito Santo que nós conseguimos entender melhor o que o Senhor deseja falar para nós. Que o Senhor mesmo tenha sido o nosso ministro nessa manhã, em nome de Jesus, abrindo a nossa mente. A começar de nós aqui, eu peço por mim, peço pelo meu irmão Daniel, peço por todos que estão nos ouvindo, que o Senhor, em nome de Jesus, seja o ministro, o grande elucidador, o grande professor, trazendo para nós, ó Deus, a certeza de que nada foge da tua soberania. Amém. E de que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E todo o mal decorrente da desobediência dela, ó Deus, faz parte justamente da tua justiça, que só vão sofrer eternamente aqueles que rejeitarem. Que o Senhor nos faça crer, para nunca sofrermos esse castigo eterno. Amém. Coloca a fé e fortalece a fé nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.